Estimado diácono Felipe, meus queridos filhos e filhas em Cristo, aqui na igreja presentes, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, este é o quarto domingo do tempo da Páscoa e sempre no quarto domingo nós celebramos o Bom Pastor. Por isso, nessa paróquia, nós vivemos esta solenidade importantíssima do nosso titular, o Bom Pastor, né? O quarto domingo, domingo do Bom Pastor, porque sempre, em todos os anos, a igreja proclama o capítulo 10 do Evangelho de São João, que é a chamada e tão conhecida parábola do Bom Pastor. A igreja divide a parábola em 3 partes e cada ano proclama uma parte. Como nós estamos no ano litúrgico C, nós ouvimos a terceira parte, que é a conclusão, a parte mais curtinha. O Evangelho de João é um evangelho cheio de beleza, porque João quer mostrar, tem o intuito de mostrar ao seu leitor quem é verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que no fim do Evangelho vem a conclusão do guarda romano. De fato, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas durante todo o Evangelho ele vai apresentando quem é Jesus por meio de comparações. Por isso que João compara Jesus com a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a água viva, Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a ressurreição e a vida, e tantas outras comparações que João vai fazer de Jesus para mostrar quem ele é. É muito bonito isso, né? E hoje, então, ao lermos e interpretarmos a parábola do bom pastor, nós precisamos fugir de uma interpretação edílica do texto. O texto, embora nos leve a um espaço bucólico, pastoril, tem uma informação aqui muito importante. Aqui no texto há um duelo de vida e morte, né? Jesus não está somente falando, eu sou o pastorzinho que cuida de vocês e está tudo certo. Aqui o texto e toda a liturgia de hoje está falando do perigo do inferno que todos nós corremos, né? Então é um texto muito profundo. Quem pode em casa depois leia o capítulo 10 inteiro do Evangelho de João, essa parábola completa. Existem algumas personagens que na perícope de hoje não foram mostradas. O pastor por excelência, que nós sabemos que é Jesus Cristo, as ovelhas, que somos nós. Existem também um tal personagem que se chama ladrão ou assaltante. Também existe o lobo. Tudo isso refere-se ao inimigo de Deus por excelência, que é o demônio, seus anjos decaídos, a figura do mal que quer tirar a ovelha do pastor para poder matá-la, destruí-la. Existe também um outro tipo de pastor que João chama de mercenário. São aqueles que são designados para cuidar das ovelhas, mas que o fazem por interesses secundários, os mercenários. Se a ovelha correr algum risco, mas também o mercenário estiver em risco, ele abandona as ovelhas e foge, né? Não as ama, né? Então todas essas personagens nos ajudam a entender no que consiste a vida humana, né? E aí nós vamos ao texto de hoje. Jesus começa dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Olha só, nós somos cristãos primeiramente porque nós escutamos a voz de Deus, né? Isso nos remete à virtude teologal da fé. A fé, segundo o catecismo da igreja, é um escutar a voz de Deus que se revela, que se mostra. Aí daqui já brota um questionamento para nós. Nós temos ouvido a voz de Deus? Como é que Deus me fala? Como é que eu posso escutar a voz de Deus?
Primeiramente, por meio da revelação, a escritura, a tradição da igreja, a pregação da igreja, mas também nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus por meio dos sinais sacramentais. Os sinais falam, mas também nós precisamos escutar a voz de Deus, aprender a perceber a voz de Deus nos acontecimentos sutis do nosso dia a dia. Nada nos acontece por acaso, e tudo que nos acomete, em tudo reflitamos para percebermos se não é a voz de Deus a nos convidar a algo, né? Escutar. E depois Jesus diz: as ovelhas me escutam e por isso eu as conheço e elas me seguem. Esse verbo conhecer é muito importante no texto de hoje, porque se as ovelhas escutam a voz do pastor, é porque elas também o conhecem, elas conhecem o pastor. A gente vai pesquisar, não tem muito conhecimento nessas questões de campo, né? Mas a gente vai pesquisar, e me parece que a ovelha, ela identifica o seu pastor por meio do som, né? De tal modo que logo pela manhã, o pastor abre as portas do aprisco, elas saem, né, pelas pastagens para comer, para beber água, se espalham no vasto campo, e ao comecinho da tarde, aliás, no finalzinho da tarde, o pastor começa a emitir um som que lhe é peculiar, que lhe é próprio, e aquelas que são as suas ovelhas, mesmo distantes, identificando o som, né, que é próprio do seu pastor, elas acorrem de volta para o aprisco, né? É um acontecimento e uma realidade que é muito fantástica, né? Mas para a ovelha identificar, saber qual é a voz do seu pastor, porque existem outros redis e outros pastores, ela não pode entrar no aprisco que não seja o do seu pastor. Para que ela identifique a voz daquele que é o seu pastor, é preciso que ela seja educada, é preciso que ela conviva, é preciso que ela crie o hábito de ouvi-lo para poder discernir qual é de fato o som, a voz dele. Aqui, minha gente, este verbo conhecimento supõe intimidade. Intimidade. Pode acontecer de muitas pessoas que caminham na igreja de não terem feito experiência de conhecimento e de intimidade com Deus ainda. Pode acontecer. Pode acontecer de uma pessoa ou outra simplesmente ter uma prática religiosa como um acontecimento social. Isso não supõe intimidade. Nós precisamos ter gosto, prazer de nos depararmos, de nos relacionarmos com a Sagrada Escritura, com os sacramentos da igreja. Olha, não existe aquela situação assim, né? Vem por exemplo, um esposo, o marido, e diz assim: ai padre, eu amo tanto minha esposa, eu a vejo uma vez por ano. Como entender isso? É possível? Não é. Mas tem gente que diz amar a Deus desse jeito. Deixa o seu esposo 1 ano sem te ver, para você ver o que vai acontecer. Tem gente que vive a fé desse jeito, quer enganar, no fundo engana-se a si mesmo. Eu rezo em casa, não preciso de igreja, não sei o que, não sei o que. Olha, nós que estamos com contato constante da palavra, começando por nós pastores da igreja, em constante contato com a palavra e com os sacramentos, é tão desafiador se manter e perseverar na intimidade com Deus, no estado de graça. Imagine quem não vem na igreja. E às vezes tem muita gente que vive a prática religiosa dessa maneira, uma coisa superficial, distante, que não vale de nada. Nós precisamos ter o desejo de crescer na intimidade com Jesus, de maneira profunda,
Santo Agostinho nos ensina, para amarmos, precisamos conhecer. O conhecimento, ele é o primeiro passo para o amar. E para conhecer, eu preciso conviver, eu preciso estar aqui em comunidade, eu preciso estar aqui. Olha, uma palavra muito bonita. E aí Jesus diz assim: eu as conheço, elas me conhecem, e aí elas me seguem. Não tem jeito de pular etapa, não tem jeito, Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ele dá a vida eterna àquelas que são próximas dele, E aqui, vida eterna não é simplesmente um deleite existencial. Isso no grego se chama bios. Aqui o substantivo vida usado por João é zoé, significa céu. Eu dou o céu, a vida eterna, a alegria, a felicidade que não tem fim, e elas jamais se perderão. Mas é preciso estar com o pastor, estar com Deus. Quantas vezes nós vamos levando nossa vida do jeito que nós bem achamos conveniente, nos distanciamos de Deus, não vivemos a fé de maneira responsável, aí a vida começa a entortar e ainda culpa Deus, Muita gente faz isso. Eu lhes dou a vida, eu lhes dou a vida. O texto do Evangelho no grego, Jesus, no texto original, diz: ego ro koimen ro kalos, eu sou o belo pastor. No texto original está belo, no português nós traduzimos como bom, mas no fundo os significados são equivalentes. Jesus, ele é o perfeito pastor, e sabe por quê? Porque tudo que ele tinha de fazer, ele fez bem feito, Os evangelhos sinóticos dizem que quando Jesus passava pela Galileia e Judeia, e também a região pagã, da Cesareia, na Decápole, em todos os lugares que ele passou e fez bem feito o que tinha de fazer. Essa liturgia de hoje é um grande questionamento para nós, todos nós, começando pelos pastores da igreja, os sacerdotes, que são os bispos e os padres, e também os diáconos, e depois também estende isso a todos, essa questão: nós temos feito bem o que Deus nos entregou como incumbência? Porque de certa maneira, todos nós somos de certa maneira pastores, Hoje é o dia das mães, não é? O dia das mães. Depois o padre não pode esquecer de dar bênção para as mães, Muito bem. Ser mãe não é simplesmente conceber, gerar e realizar o parto e tudo está tranquilo. Você tem uma responsabilidade que Deus lhe deu sobre a vida daquele que é seu filho ou filha, e isso lhe será cobrado. E a responsabilidade, é claro que é importante, mas vai muito além das coisas desse mundo. Porque tem gente que pensa que ser pai, ser mãe é somente dar uma boa educação, lazer e tantas outras coisas que nós sabemos que são coisas importantes. Olha, mas não vale de nada você dar tudo que o dinheiro pode dar, e no dia do julgamento você, na fila, ver o seu filho e sua filha ir para o lado do inferno. A palavra é bem provocativa. A primeira coisa que um pai ou uma mãe deve dar é o céu, e todas as coisas que são importantes vêm por acréscimo. Quem é pai, quem é mãe, as mães aí, tem dado o céu, Se o filho já cresceu, já passou da idade da maturidade, ainda é possível você dar o céu dobrando os joelhos e rezando, se não fez na época o que devia ter feito. Agora, se você tem criança pequena, é ainda tempo de dar o céu rezando, mas também educando. Parece que hoje em dia, e vai se tornar crime educar.
Vai se tornar crime dizer não. Vai se tornar crime dizer isso está errado. E vai piorar a legislação. Mas nós precisamos, dentro de nossas casas, cumprir os nossos papéis como pastores, porque Deus vai pedir contas daquilo que Ele entregou aos nossos cuidados. Temos sido pastores, né? A gente escuta às vezes, né? Eu já escutei de uma pessoa, claro, a pessoa vem até mim e fica falando abobrinha, ela escuta, né? Eu não levo meu filho na igreja, deixa ele crescer e ele escolhe o que ele quer, né? Depois, tá bom. Então uma criança recém-nascida, não amamente, não dê comida, deixa ela crescer para ela escolher o que ela gosta de comer. O que vai acontecer com a criança? Vai morrer. E o que acontece com alguém que procede dessa maneira? Morre também, mas espiritualmente. Temos exercido o nosso ministério corretamente? E olha, minha gente, essa semana nós vivemos o tríduo do bom pastor, né? Acredito que todos aqui sejam paroquianos. É missão de um paroquiano celebrar e festejar o seu titular ou padroeiro, e muita gente não fez, ou seja, deixou a desejar nessa questão. É como se hoje, dia das mães, o que se espera no dia das mães dos filhos? Que visite suas mães, ou pelo menos ligue se estiver longe e diga feliz dia das mães, não é? E se não fizer, como você, mãe, vai se sentir? Foi assim que o bom pastor, ao longo dessa semana, se sentiu com aqueles que nem uma ligaçãozinha fizeram para cumprimentá-lo, porque hoje é o dia do bom pastor. Então a gente vai percebendo que a gente pode dar um pouco mais de nós, tanto na prática da fé, quanto nas coisas do dia a dia, que às vezes a gente vai fazendo mal feito, né? Se nós entramos nessa igreja mercenários, e eu digo todos nós, né? Se nós entramos mercenários, ou pastores ainda meio relapsos, que nós saiamos dessa igreja nesta manhã, pastores segundo o coração de Jesus. E é esforço, minha gente. Hoje a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Um texto um pouquinho difícil, né? Que às vezes a gente nem entende. Aqui está mostrando as dificuldades de ser pastor. Se nós estamos aqui hoje reunidos, uma igreja institucionalizada, instalada, tudo bonitinho, é porque teve muita gente no começo do cristianismo que morreu por isso, né? Exige esforço. Está mostrando os Atos dos Apóstolos os esforços que Paulo e Barnabé passaram. Foram a Antioquia da Psídia pregar, né? Pregaram para os judeus não escutaram, não quiseram fazer adesão à fé cristã. O que eles fizeram? Desistiram? Não. Vamos para outro lugar. Continuaram pregando, sacudiram os pés contra os judeus de lá e foram pregar para os pagãos, né? Paulo passou muitas dificuldades, foi chicoteado, preso, até naufragou próximo à ilha de Malta, e tantas outras dificuldades para que nós estivéssemos aqui. Ou seja, viver o evangelho, ser pastor de verdade exige esforço, né? Exige esforço, não é fácil. E aqui a segunda leitura vem nos falar exatamente isso. O Apocalipse vai nos mostrar quem são aqueles que estão no céu e qual é o perfil deles. Por quê que João escreve essa visão? É a chamada seção dos selos, né? Mostrar quem está no céu, para que nós possamos imitá-los, né? Era uma multidão incontável. São os santos, né? São os santos. Quando alguém duvidar de que tem gente no céu já, tem algumas religiões protestantes que falam que os mortos estão dormindo, né? É só mandar ler o Apocalipse capítulo 7. É uma multidão que está em volta do Cordeiro imolado. Quem são esses? Aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, esse mundo, né? Como eles são? Quais características para que eu possa imitá-los? Eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Quem não se acostuma a estar de pé neste mundo, diante do trono do Senhor ressuscitado,
no sacramento, depois dessa vida, será que vai estar contemplando o Senhor? Eles estavam de pé, eles trajavam vestes brancas, ou seja, nós precisamos nos desvincular daquilo que nos mancha, aquelas coisas que não faz bem à alma, né? Os nossos pecados, os nossos sentimentos ruins, tirar do coração veste branca, pureza, perfeição, coração santo, cheio de Deus. E também traziam nas mãos palmas, que representam a vitória na batalha. No céu não pode habitar pessoas que param no meio do caminho, frágeis, fracas, e pessoas covardes que não enfrentam as lutas. É preciso, para ser santo, enfrentar a vida. Aprendamos com o Senhor, com essa liturgia, o bom pastor, e hoje que nós possamos nos tornar pastores também agradáveis a Deus, naquilo que é a nossa missão no nosso dia a dia. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho como temos pastoreado, cumprido a nossa missão.